Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula a gente vai falar sobre outra estrutura de repetição que é o for. Na aula passada eu mostrei para vocês como é que funciona o while e agora eu vou mostrar como é que funciona o for. O for é bem mais fácil do que o while, mas basicamente ele vai fazer o mesmo objetivo, tá? Enquanto a condição for verdadeira, ele vai executar tudo que está dentro do bloco do for. Então como é que funciona a estrutura do for? Basicamente a gente vai digitar a palavra for, a gente vai pressionar o Enter e aí ele vai abrir e fechar parênteses e aqui a gente vai abrir e fechar chaves. Essa daqui é a estrutura do for e aqui dentro vai ficar a condição, beleza? Só que aí ele faz de uma maneira muito mais simplificada do que o while. Então a gente vai fazer a mesma coisa aqui, né? A gente vai exibir os itens da lista de compra, só que agora utilizando for. Então o que eu vou fazer? Diferente do while, que eu defino a condição e aqui eu passo o print e depois eu incremento, nesse caso eu não preciso incrementar utilizando for. Eu vou criar minha variável índice aqui dentro e aí eu vou passar aqui ó, a palavra in. Esse in significa intervalo. Então vamos supor que eu queira pegar de forma estática. Eu quero pegar todos os índices aqui. Então vamos lá, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então são 9 índices. Então vou colocar aqui do 0, vou dar 2 pontos aqui e vai ser até o índice 9, né? Então esse daqui vai ser o intervalo de 0 a 9. E aí ele vai exibir para a gente todos os itens. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou passar a minha lista de compras e aqui eu vou passar a minha variável índice, que nesse caso é essa variável aqui, ó, que vai ser um inteiro. Ele automaticamente já reconhece que é um inteiro. Então eu vou comentar o while aqui. E aqui eu não preciso de incremento. Se eu executar a nossa aplicação, basicamente ele vai exibir todos os itens da nossa lista. Arroz, feijão, batata, uva, banana, carne, leite, ovos, frango e o abacate. Então ele faz a mesma coisa do que o while. É a mesma proposta, uma estrutura de repetição. Enquanto for verdadeiro, ele vai continuar exibindo. Se tornou falso, ele para de executar. Com a diferença que a gente faz de uma maneira muito mais simplificada. Por exemplo, aqui no for, a gente passa o índice e aqui a gente passa o intervalo. O intervalo vai de 0 a 9. Enquanto for de 0 a 9 aqui o intervalo, ele vai continuar imprimindo e vai passar aqui para a minha lista de compras os índices que estão vindo através desse intervalo. Certo? Que vai de 0 a 9. Depois que chegar a 9 aqui, ele não vai conseguir exibir o décimo, porque vai dar falsa a minha condição e aí ele para de exibir. Beleza? Então basicamente é isso. Se eu colocar aqui até 10, ó, deixa eu voltar aqui. Se eu colocar aqui, ó, por exemplo, 10, ele não vai conseguir, ó, porque não existe esse índice 10. Ele exibiu até o 9, que é abacate. Mas ó, o 10, ó, o índice 10 não tem, porque não está na nossa lista, não existe. Então não vai dar certo, então só vai dar até o 9. Até o 9 vai dar verdadeiro e ele vai imprimir. Quando passar a ser 10, ele não vai conseguir mais. Então essa daqui é uma forma bem simples, tá? Utilizando o for. Basicamente a gente vai ter um intervalo aqui ó, de 0 a 9, né? Do índice 0 até o índice 9. E aí ele vai imprimir todos os índices aqui para minha lista de compras. Bem tranquilo. Se eu for utilizar também com a lista de compras.size, é só utilizar aqui o 0, 2 pontos, vou passar a minha lista de compras, .size, e aqui eu dou menos 1. E ele vai exibir da mesma forma aqui também. Tranquilo, pessoal? Então o for ele é bem tranquilo. Ele tem o mesmo objetivo do while, que é uma estrutura de repetição. Então, enquanto for verdadeiro, ele vai imprimir para a gente. Passou a ser falso, ele vai parar de executar. Então, esse daí treina bastante. Eu espero vocês na próxima aula.